e uma informação nada empolgante para a economia brasileira. O rombo provocado pelas despesas do governo Lula, que prometeu um déficit zero, já superou 79,2 bilhões de reais nas primeiras semanas de 2024. Foram 771,8 bilhões de reais torrados em despesas, segundo o portal da Transparência, com arrecadação inferior, de 692,6 bilhões de reais. Em 2023, as contas públicas fecharam o ano com um déficit, ou seja, um rombo de 250 bilhões de reais, mas se a diferença entre gastos e receitas continuar no ritmo atual, até o fim do ano o rombo do ano passado pode dobrar. E por falar em gastança, um avião da FAB serviu de táxi aéreo gratuito para o representante de Putin no Brasil. Vamos detalhar um pouco mais estes assuntos. Sobre o rombo atual das primeiras semanas deste ano do governo Lula, já superou 79,2 bilhões de reais, como já falamos. O valor empenhado previsto, mas ainda não gasto do orçamento é de 5,32 trilhões de reais em despesas este ano, e a receita, 5,41 bilhões de reais. Os pagamentos das áreas de Previdência Social e Assistência Social representam 70% de todas as despesas do governo Lula até agora. A Previdência arrecadou 55,8 bilhões de reais em 2024, diz a Transparência, mas as despesas representam o dobro, 107 bilhões de reais. A gastança desenfreada confirma que Lula se afasta da meta de déficit zero. Se repetir a dose em 2025, ele ficará sujeito a impeachment. Outro assunto pouco divulgado pela imprensa foi sobre o avião da FAB, Força Aérea Brasileira, que o governo Lula emprestou ao chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, para que ele viajasse do Rio de Janeiro a Brasília para se reunir com o presidente. Lavrov estava no Rio para a reunião de ministros de Relações Exteriores do G20, o grupo das maiores economias do mundo. Antes ele esteve em Cuba e na Venezuela. A previsão era que ele se deslocasse para Brasília no avião oficial do governo russo, mas, segundo interlocutores, a empresa responsável por abastecimento na capital federal não poderia fornecer combustível devido às sanções impostas pelos Estados Unidos em resposta à guerra da Ucrânia. Estranho, ele não saber sobre o fato e também não ser comunicado pelo governo brasileiro. Diante da questão, a solução encontrada por Lula, para driblar as sanções, foi disponibilizar um avião da FAB para o trajeto a Brasília. Do Rio, segundo esses interlocutores, o avião oficial de Lavrov tem autonomia para chegar a seu próximo destino internacional, o Marrocos. Não foi explicado por que o chanceler não pode alugar um transporte aéreo para sua própria locomoção. Lavrov comentou as dificuldades de abastecimento da sua aeronave em declarações a jornalistas russos que o acompanhavam no Rio. Acontece que aqui no Brasil praticamente não existem empresas que abastecem aeronaves que não sejam de propriedade de corporações ocidentais. Mas quero destacar a atuação dos anfitriões brasileiros, que fizeram de tudo para resolver essa questão, disse o chanceler de Vladimir Putin, segundo a agência russa de notícias Sputnik. A reunião entre Lula e Lavrov ocorreu na noite desta quinta-feira 22, no Palácio da Alvorada. Depois do encontro, o Planalto divulgou nota em que diz que o presidente e o chanceler discutiram temas da agenda bilateral, questões globais e os debates ocorridos no G20. Ainda segundo o comunicado, o brasileiro confirmou ao russo que irá à Rússia para a próxima cúpula do BRICS. Enquanto isto, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou na sexta-feira 23, mais de 500 novas sanções contra a Rússia em resposta à morte de Alexei Navalny e à guerra na Ucrânia. Mais uma vez, o democrata culpou Putin publicamente pela morte do opositor. Em um discurso na Casa Branca, Biden afirmou que as sanções vão garantir que Putin pague um preço ainda mais caro pela sua agressão internacional e sua repressão interna. Se gosta de nosso conteúdo, se inscreva no canal. Eu fico por aqui, até breve.